Em Nova York, aquela cidade que, né, nunca dorme, a gente vê um cenário de contrastes assim, gritantes. De um lado, bilionários comprando andares inteiros de arranha-céus. Enquanto isso, do outro lado, tem muita gente lutando, sabe? Para conseguir pagar o aluguel de um quartinho. É uma imagem forte da desigualdade. Exatamente. E é nesse palco que surge uma figura como o Zohran Mamdani, um político que, olha, decidiu confrontar essa realidade, agindo por dentro do sistema. Sim, ele aparece quase como um sintoma, né? E, ao mesmo tempo, uma resposta a essa tensão toda, a essa fratura social que fica cada vez mais visível no coração financeiro do mundo. Por isso mesmo, o objetivo desta nossa edição é investigar mais a fundo como Zohran Mamdani, um socialista muçulmano, está se tornando essa figura, tão incômoda para certos setores bem poderosos. E como ele está conseguindo, com isso, reaquecer um debate que é fundamental sobre justiça social ali, na riquíssima e tão desigual Nova York. Queremos entender como ele parece encarnar uma nova cara, talvez, da esquerda socialista. Uma esquerda que desafia o modelo neoliberal, a mídia corporativa, o poder concentrado dos bilionários. E faz isso com uma política que se diz popular, que questiona as bases do sistema. É uma trajetória que dá pistas importantes, eu acho, sobre os caminhos e as disputas políticas de hoje. Não só nos Estados Unidos, viu? Tem ressonâncias globais. E, como a gente sempre lembra aqui, os links para as fontes que usamos como base para fazer esta edição e também o acesso a outros artigos e materiais, tá tudo disponível na descrição, ok? Então vamos lá. Pronto para começar essa exploração? Vamos lá. Para começar, essa figura, o Zohran Mamdani, ele parece romper com muitos padrões, né? O que as fontes contam pra gente sobre quem ele é, o que torna ele tão diferente na cena política de Nova York. Olha, o perfil básico dele já é, por si só, bem notável no contexto político dos Estados Unidos. A gente está falando de um cara jovem, imigrante, nascido em Uganda, mas que cresceu nos Estados Unidos. Certo. Ele é muçulmano, abertamente socialista democrático e hoje ocupa uma cadeira como deputado estadual. Representa o Queens, que é uma área super diversa de Nova York. Ok, um currículo interessante, sem dúvida. Mas você falou que ele rompe padrões. Como que ele faz isso na prática política? O que as fontes destacam sobre o método dele? Aí que tá a grande ruptura, eu acho. É na abordagem. Ele rejeita conscientemente o que a gente chama de política de gabinete, sabe? Aquela coisa que acontece a portas fechadas, nos acordos de cúpula. No lugar disso, ele aposta numa volta política de rua, do contato direto, da organização ali na base mesmo. E como isso funciona no dia a dia? Imagino que seja bem diferente daqueles jantares para arrecadar fundos que a gente costuma associar com a política mais tradicional. Nossa, completamente diferente. Enquanto muitos políticos estão lá, circulando em eventos exclusivos com os grandes doadores, as fontes descrevem o Mamdani usando muitas redes sociais, fazendo live, organizando mutirão na comunidade para resolver problema local. Mutirão mesmo, tipo sim, mutirão e, talvez o mais simbólico, conversando direto com o trabalhador comum dentro do metrô lotado da cidade. Ele está presente onde a vida real acontece, sabe? As fontes também falam de uma trajetória dele antes da política formal, né? Como rapper, comunicador, isso parece ter um peso na forma como ele se conecta com as pessoas, não acha? Sem dúvida nenhuma. Essa experiência parece ter dado para ele um capital cultural, uma habilidade de comunicação que ele soube traduzir muito bem para a arena política. Não é só falar bem, então. Não é só ter boa retórica, é entender a linguagem, os códigos, as preocupações das pessoas comuns. Isso alimenta o que a gente pode chamar de uma pedagogia popular na atuação dele. Pedagogia popular. O que exatamente isso quer dizer no contexto dele? É só usar uma linguagem mais simples? É mais que isso. Essa pedagogia popular, ela não é só sobre simplificar a linguagem, sabe? As fontes sugerem que ela preenche um vazio importante, um vácuo deixado por muitos políticos que, pararam de explicar como a cidade funciona. Ah, entendi. E, crucialmente, para quem ela funciona. Ele conecta as propostas políticas, que às vezes parecem abstratas, com a vida cotidiana mesmo. O preço do aluguel, o tempo no transporte, a falta de creche.
É essa conexão que parece ser a chave do apelo dele contra um discurso político que muitas vezes é muito técnico, distante, né? Que trata o cidadão só como receptor de decisão. Eu lembro de ter visto uns vídeos dele que circularam bastante um tempo atrás. Ele conversava com eleitores do Trump lá em Nova York. A abordagem era interessante. Não era de confronto direto, né? Exato. Aquilo foi um exemplo claríssimo dessa abordagem diferente. Ele não estava buscando a polarização fácil, o lacrar, como se diz. Pelo contrário, ele tentava entender com uma empatia genuína, mas crítica também, as motivações, as contradições daquelas pessoas. E o que isso mostrou? Isso revelou nuances, afetos, que a cobertura da mídia superpolarizada geralmente ignora ou então transforma em caricatura. Foi uma tentativa de ir na raiz do descontentamento popular, mesmo entre gente com escolha política totalmente oposta à dele. E essa abordagem mais focada nas necessidades concretas, nessa empatia, ela se reflete na agenda política que ele defende? Quais são as propostas centrais que ele levanta? As propostas são um reflexo direto dessa conexão com as demandas populares, e elas atacam o coração da crise social de Nova York. As fontes destacam principalmente, a construção massiva de moradia popular, falam em 200 mil unidades. 200 mil. Uau! O congelamento dos aluguéis, a implementação de um sistema de transporte público totalmente gratuito, a garantia de educação infantil pública e universal e, para financiar isso tudo, a taxação de grandes fortunas. Olhando assim, parecem ideias que poderiam ser vistas como direitos básicos, né? Moradia, transporte, educação. No entanto, elas causam um verdadeiro alvoroço, um rebuliço enorme no debate público. Por quê? Porque elas mexem direto com interesses econômicos muito, muito poderosos. Elas assustam os setores que lucram alto, com a especulação imobiliária, com os aluguéis absurdos que sufocam os moradores, com a exploração da mão de obra precarizada. Entendi. Essas propostas funcionam quase como um manifesto contra o modelo neoliberal de cidade. Aquele modelo que, como as fontes apontam, tende a transformar tudo em mercadoria, né? Inclusive o direito à cidade. O Mamdani recupera essa noção da cidade como um bem comum, um direito coletivo. Quando você fala em modelo neoliberal, pode dar um exemplo prático de como as propostas dele confrontam isso? Claro! O neoliberalismo, na prática urbana, muitas vezes significa o quê? Priorizar o mercado imobiliário, cortar investimento em serviço público essencial, como transporte e moradia social, e reduzir o papel de Estado a um mero gestor da escassez, né? Certo, a lógica da austeridade. Exato. As propostas do Mamdani vão na contramão disso. Ao defender transporte gratuito ou moradia pública em larga escala, ele está dizendo que o Estado tem sim um papel central como garantidor de direitos fundamentais, não só como administrador de orçamento apertado. Ele confronta diretamente esse pacto de austeridade. E essa agenda encontrou eco. Como foi a recepção dela nas urnas? Teve um respaldo bem significativo. A vitória dele nas primárias democratas contra o ex-governador Andrew Cuomo foi bastante expressiva. Mais de 12 pontos percentuais de vantagem, segundo a Associated Press. Isso é um sinal forte. O que essa vitória contra uma figura tão estabelecida como Cuomo sinaliza na sua leitura das fontes? Olha, sinaliza antes de tudo uma ruptura geracional e programática dentro do próprio Partido Democrata. O Cuomo representava uma certa tecnocracia liberal, sabe? Associada a grandes financiadores, a uma gestão que acabou implodindo em meio a escândalos, críticas severas, inclusive pela gestão da pandemia. Verdade. O Mamdani surge como uma contraposição clara, ética, estética e, principalmente, programática. A vitória sugere que uma parte considerável do eleitorado está cansada desse modelo tradicional e dessa captura do interesse público por interesses privados bilionários. E ele não está sozinho nessa corrente, certo? As fontes colocam ele dentro de um movimento maior nos Estados Unidos. Correto. Ele é claramente parte daquela onda socialista que ganhou muita força com a campanha do Bernie Sanders lá em 2016 e que se consolidou com figuras como Alexandria Ocasio-Cortez e outros membros do DSA, os Socialistas Democráticos da América. O DSA. Isso. É um movimento que atua tensionando o Partido Democrata por dentro, buscando resgatar um horizonte socialista mais conectado às lutas urbanas, populares, antirracistas. Entendido. Agora,
Quando uma figura como essa desafia interesses tão poderosos, a reação geralmente é forte, né? Como que o sistema, a mídia corporativa, o poder estabelecido reagiu ao Mamdani? Aí entram em jogo alguns conceitos que ajudam a gente a entender essa dinâmica. O pensador italiano Antonio Gramsci falava em hegemonia, a ideia de que o poder não se sustenta só pela força, militar ou policial, mas principalmente pelo controle das ideias, pela capacidade de fazer a visão de mundo dominante parecer o senso comum, né? A única forma razoável de ver as coisas. Faz sentido. E autores como Noam Chomsky e Edward Herman, naquele clássico A Fabricação do Consenso, detalharam como a grande mídia muitas vezes atua para filtrar informação, para moldar a opinião pública de acordo com os interesses das elites econômicas e políticas. Interessante. E como esses conceitos se aplicam concretamente à forma como a campanha e a figura do Mamdani foram retratados pela mídia? A cobertura do caso dele é quase um laboratório para observar isso. Enquanto alguns veículos independentes ou internacionais, como o The Guardian, o Le Monde, tenderam a focar na agenda de justiça social, nas propostas políticas dele. Outros setores da mídia, imagino, especialmente os mais conservadores, mas talvez até alguns que se dizem neutros, partiram para o ataque, foi isso? Exatamente. A reação foi multifacetada e seguiu um roteiro meio conhecido, sabe? Houve tentativas de enquadrar ele como uma ameaça radical, quase ressuscitando uma retórica de Guerra Fria para pintar qualquer proposta socialista como perigosa. A velha tática do medo. Israelense na Palestina e a política dos Estados Unidos em relação a Israel. É importante notar aqui, como as fontes indicam, que essas acusações não se baseavam em declarações ofensivas dele contra o povo judeu, mas sim em críticas políticas à ação do Estado de Israel, certo? É uma diferença crucial. Sim, essa distinção é fundamental e, nossa, frequentemente ignorada nessas polêmicas. A crítica era a política de ocupação. E essas acusações ganharam força num contexto de crescente intolerância nos Estados Unidos com qualquer defesa dos direitos palestinos. Algo que se intensificou com a escalada de violência em Gaza em 2025 e o debate acalorado sobre o apoio militar americano a Israel. O objetivo parecia ser calar a crítica, então. O objetivo claro nesse caso parece ser silenciar ou deslegitimar vozes críticas a essa política externa específica. Sem dúvida. E os ataques vieram de outros lados também, correto? Pressão de think tanks, figuras políticas de peso. Sim. As fontes mencionam think tanks centristas como o Third Way, publicando artigos que pediam o rompimento de figuras democratas com os socialistas democráticos da América, o DSA, grupo do Mamdani. Alegavam que isso seria necessário para uma suposta responsabilidade estratégica ou para não assustar eleitores moderados. E claro, houve ataques diretos de figuras como Donald Trump, que, segundo o Financial Times, chamou ele de 100% comunista lunático. Além disso, foram usadas peças publicitárias com distorções e manipulações raciais que observadores consideraram grotescas. É uma gama bem variada de táticas. Como a gente pode analisar essas estratégias de ataque de uma forma mais profunda? Olha, essas táticas buscam isolar e deslegitimar. O interessante é notar como elas frequentemente exploram a interseção de preconceitos. No caso do Mamdani, as fontes sugerem que os ataques combinam uma islamofobia latente com o antissocialismo histórico nos Estados Unidos. Combina os dois. Exato. E é aqui que o conceito de imagens de controle da socióloga Patricia Hill Collins se torna útil. Basicamente, são estereótipos usados para desumanizar e silenciar grupos marginalizados ou dissidentes. Associar o Mamdani ao radicalismo por ser muçulmano e socialista é uma forma de usar essas imagens para esvaziar a legitimidade da mensagem política dele. Então tentam neutralizar a potência política dele, atacando não só a ideologia, mas também múltiplas camadas da identidade dele? É isso. Precisamente. A campanha dele e a reação a ela se transformam num campo de batalha simbólico. Sobre quais corpos, quais ideias, quais vozes têm o direito de ocupar o espaço público e de disputar a narrativa sobre o futuro da cidade e do país. A interseccionalidade aqui não é só um conceito acadêmico, sabe?
Ela está em jogo na própria luta política dele contra essas múltiplas formas de opressão e deslegitimação. Frente a essa campanha toda, multifacetada, de ataques, tentativas de deslegitimação, qual foi o resultado prático? Ele foi isolado? Perdeu apoio? Aqui vem talvez o ponto mais surpreendente e que as fontes destacam bastante. Aparentemente, o efeito foi o oposto do que os detratores esperavam. O apoio popular ao Mamdani parece ter, na verdade, crescido em resposta a esses ataques. Sério? Cresceu? Sim, esse aparente fracasso das campanhas de difamação pode indicar que uma parte significativa da população está mais atenta, talvez mais cética ou até cínica mesmo, em relação a essas estratégias de pânico moral que são usadas com frequência na política. Isso sugere uma disputa de narrativas muito clara, então. De um lado, a mídia tradicional ou conservadora, focando em supostos escândalos, ameaças ideológicas, e do outro, o Mamdani e os apoiadores dele insistindo em falar das propostas concretas. Moradia, transporte, saúde, taxação dos ricos. Exatamente. É uma tentativa clara de inverter as prioridades do debate público, de trazer o debate de volta para as questões materiais que afetam a vida das pessoas, para a dignidade, para a necessidade de redistribuir poder e riqueza na sociedade. Mas como ele conseguiu não só resistir, mas até fortalecer a base de apoio dele mesmo sob ataque constante? Qual foi a estratégia de mobilização por trás disso? Pista Vanity Fair, por exemplo, foi o uso muito estratégico e consistente das redes sociais, combinado com um trabalho de base muito forte. Ele conseguiu construir um movimento descentralizado, com canais de comunicação transparentes que estimulam a participação direta dos apoiadores. Não é só o líder falando para as massas, então? Não. É uma rede que se organiza e se mobiliza junto. E no campo político mais institucional, ele conseguiu algum tipo de reconhecimento, mesmo vindo de setores mais ao centro do Partido Democrata? Sim, e isso é outro ponto relevante. O apoio, que talvez tenha sido inicialmente meio reticente, do Hakeem Jeffries, que é o líder democrata na Câmara dos Representantes, esse apoio foi interpretado por jornais como The Guardian e o Le Monde como um reconhecimento tácito da força política que o Mamdani conseguiu construir organicamente. Um sinal de que tiveram que levar ele em conta. Exatamente. Um sinal de que mesmo o establishment partidário precisou considerar a popularidade e a resiliência dele. Para muitas pessoas, especialmente entre jovens, trabalhadores, comunidades marginalizadas, ele parece ter se tornado mais do que um político, quase um símbolo, né? Sim, um símbolo de esperança, de possibilidade de mudança, de empatia e solidariedade também, em forte contraste com o cinismo e o pragmatismo muitas vezes vazio que dominam a política institucional. E a gente não pode subestimar a dimensão identitária disso. O que você quer dizer com dimensão identitária, nesse caso específico? Olha, o simples fato de ser um homem muçulmano de origem indiana vindo de Uganda defendendo abertamente os direitos palestinos e uma agenda socialista nos Estados Unidos, isso em si já é um ato de profundo desafio. Desafia muitas coisas ao mesmo tempo. Desafia o racismo estrutural, o imperialismo cultural, a islamofobia sistêmica. As tentativas de associar ele a algum tipo de extremismo falham em dar conta da complexidade dessa identidade e da legitimidade das críticas sociais e políticas dele. A própria presença dele no parlamento já é uma afirmação política forte. E essa atuação, essa voz não ficou restrita a Nova York ou mesmo aos Estados Unidos, pelo que entendi. As fontes indicam que ele tem buscado conexões internacionais. Corretíssimo. Há registros de encontros importantes que ele teve em outubro de 2025 com lideranças de esquerda da América Latina, incluindo representantes ligados a governos progressistas do Brasil, Chile, Colômbia. Ah, interessante. E qual era a pauta? A pauta principal desses encontros era justamente a discussão sobre a construção de frentes democráticas transnacionais. Frentes democráticas transnacionais, o que isso significa na prática e qual a importância disso para a trajetória dele? Significa fundamentalmente inserir a luta local dele lá em Nova York num contexto global mais amplo.
Um contexto de resistência ao avanço do neoliberalismo e de busca por alternativas democráticas e populares. Tirar a luta do isolamento, digamos. Exato. Ao se conectar com outras experiências na América Latina e em outros lugares, ele troca estratégias, fortalece a dimensão internacional da proposta política dele e mostra que essa busca por alternativas ao modelo dominante não é um fenômeno isolado, mas parte de um movimento global. Isso amplia enormemente o alcance e o significado simbólico da atuação dele. Analisando todo esse quadro que a gente conversou, fica bem evidente que ser um socialista assumido em Nova York hoje, especialmente com a visibilidade e a plataforma que o Mamdani conquistou, é algo que exige bem mais do que só convicção política. É sem dúvida nenhuma um ato de coragem notável. E como alguns analistas observam, sabe? Quando o sistema estabelecido começa a demonstrar medo da esperança que certas figuras e certos movimentos populares representam, talvez seja um sinal de que algo realmente significativo pode estar começando a mudar. A trajetória do Zohran Mamdani, pelo que as fontes nos mostram, parece realmente evidenciar essa possibilidade. A de construir uma democracia diferente, mais ancorada na participação popular real. Uma democracia devolvida ao povo, né? Em contraste direto com um modelo que parece cada vez mais capturado por interesses financeiros, pelo poder corporativo. Isso nos deixa, talvez, com uma questão importante para refletir, algo que as fontes acabam suscitando. A política vai continuar sendo vista e praticada como um domínio quase exclusivo dos bilionários e dos seus interesses particulares? Ou será que a gente está entrando num momento em que se torna crucial prestar muito mais atenção naquelas vozes que realmente falam pelas pessoas comuns, e não apenas em nome delas? Uma provocação final muito pertinente para a gente continuar pensando. E assim chegamos ao final de mais esta edição. Esperamos que essa exploração das fontes tenha sido útil e informativa para você. Lembre-se que o Povcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes para você. Um abraço e até a próxima.